A gente abre o Você Bonita dessa quinta, que o tempo está voando, também com um assunto que as meninas adoram, aliás, um assunto importantíssimo. Falar de questões íntimas femininas é sempre um alerta aqui. E hoje a gente convidou mais uma vez, ela que é ginecologista, a doutora Karen Rocha de Palma, bem-vinda. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Carol? Graças a Deus, tudo certo. Caminhando aí, né, pro nosso final do ano. E é um momento do ano, inclusive, que as mulheres correm para fazer seus check-ups, né? Então pensei nisso também, acho que a pauta vai servir também para a gente conseguir sanar algumas dúvidas nesse sentido. Mas o tema que a gente escolheu é aquele tema que é muito mais comum do que a gente imagina. Como é que a gente identifica, então, as secreções vaginais, né? Dependendo da forma como elas se apresentam, a gente precisa considerar algumas situações, né, doutora? Bem-vinda. Sim, obrigada. Bom, o corrimento vaginal, a secreção vaginal é uma coisa extremamente comum, né? E a gente precisa saber diferenciar o que é o normal do anormal. Porque toda calcinha tem forro, por quê? Porque toda mulher tem corrimento. Tá? Então a gente tem um corrimento que é o corrimento saudável dessa vagina. A vagina ela precisa se limpar de algum jeito, a gente não precisa ir lá e lavá-la, ela se limpa. Então eu gosto de fazer uma analogia tipo, a pele da vagina é como se fossem vários tijolinhos e a secreção vaginal é água e sabão. Esses tijolinhos vão sendo soltos, a água e sabão, a secreção vai passando, vai varrendo essa vagina e vai tirando as sujeiras, as células mortas, as bactérias, os vírus, tudo que ela não precisa. Então, isso é um corrimento. E esse corrimento é o fisiológico. Então, quando a gente pensa na questão do corrimento, a gente vai colocar aqui algumas características, né, para o público também identificar. Mas, doutora, e assim, por exemplo, quando a gente fala, a calcinha tá úmida, mas pode ser suor também? Pode ser suor, pode ser da própria secreção vaginal. Então, não necessariamente o ficar úmido é uma coisa ruim. Então, às vezes a nossa calcinha fica úmida, por quê? Porque você está criando mais secreções e às vezes porque você está estressada, porque você está com uma alergia muito forte. Então, os alérgicos geralmente têm muita secreção. Então, e a secreção vaginal vem junto. Então, a questão da umidade na calcinha não é uma coisa ruim, mas às vezes a gente tem que observar, está umedecendo mais, está ficando menos, o que é que está acontecendo? Vagina seca nunca é uma vagina boa. O ideal, então, é que tenha esse corrimento natural todos os dias. Todos os dias. Por isso que a gente tem que trocar de calcinha todo dia e por isso que a calcinha, ela não dura muito tempo. Então, você vai ver que depois de um tempo, o forrinho começa a ficar esquisito, de cor diferente. Às vezes, o tecido começa a esfarelar. Porque essa acidez que vem da vagina, ela faz com que a calcinha fique gasta mesmo. Então, isso é normal. A calcinha tem um tempo de vida útil. É do pH ácido. Do pH ácido. Olha que interessante. Que é isso que dá a imunidade. Quanto a vagina se mantém entre 3,5 e 4,5, que um monte de bactéria não gosta. Ah, entendi. Quando muda, vem os corrimentos patológicos. Então, quando ela fica mais básica, tem problema. Quando ela fica mais ácida ainda do que isso, outros problemas. Olha que interessante. Vamos colocar a primeira situação, então, na tela. Primeira característica, olha lá. Quando a gente nota que há ali, né, então, um corrimento transparente ou mais esbranquiçada, né, a secreção. Então, corrimento transparente, geralmente parece aquela clara de ovo. Então, você vai ver, não tem cheiro, não coça, não arde. Geralmente, esse é o muco da época que a gente está ovulando. Esse é um corrimento normal. E o esbranquiçado é aquele normalzinho que saiu da fase da ovulação, logo depois da menstruação ou antes, você fica com ele branquinho, quando seca fica meio amarelado. E se você passa a mão na calcinha assim, ele esfarela. Mas ele não coça, não arde e não tem cheiro ruim. Ou seja, são normais. E aí, quando a gente está pensando na questão até da ovulação, esse corrimento ele dura quanto tempo? Depende muito do nível de hormônio dessa mulher. Então, ele pode durar uma semana e pode durar um dia. Ah, entendi. Vai ter um dia, então, do ciclo que ele vai estar mais intenso. Isso, e não é obrigatório. Então, a gente vê pacientes, às vezes, que ovulam e não faz o muco. Então, às vezes, umas pacientes chegam para mim, eu não tenho muco. Quer dizer que eu não estou ovulando? Não, quer dizer que talvez o nível de hormônio ainda não esteja tão alto. Entendi. Mas ele não é obrigatório, mas ele acontece. E ele é bom. Se ele não tiver cheiro, né, não coçar... E não arder. Tá tudo certo. Vamos pro próximo, olha lá. Mandem mensagens no @VocêBonitaTV.
Quando a gente nota que a secreção tá branca e leitosa e que pode acompanhar, então, uma coceira, uma vermelhidão local, não costuma ter cheiro e aí a gente já coloca. Será que é candidíase? Pois é. O branco e leitoso, a maioria das vezes é candidíase. E principalmente quando vem com a coceira, com o ardor, fica inchada a vulva. Mas assim, não 100%. Então existem outras infecções, as vaginoses, as infecções por flora mista, que também podem, às vezes, fazer o mesmo tipo de sintoma. A corrimento esbranquiçado, coceira, a vermelhidão. Né? E, doutora, é claro que a gente sabe que tem que procurar ajuda, tem que marcar uma consulta, né? Vão ter exames, muitas vezes, para serem feitos. No entanto, é uma situação de desconforto. De urgência até. De urgência, assim. E a gente tem nosso trabalho, tem ali, né, um dia para ser seguido. Tem alguma dica para, pelo menos, diminuir esse desconforto, para a gente conseguir chegar até o médico, então, e dar conta de resolver? Mas, assim, na hora que está acontecendo. Porque eu fico imaginando, né? A gente não sabe onde a gente vai estar no momento que pode ter o problema, né? Isso. E como é uma situação muito constrangedora, é chata e irrita, eu sempre falo para as pacientes, tenta usar um banho de assento e aí... precisa ver, tem gente que usa aqueles banhos de assento com vinagre, com bicarbonato e às vezes não é o mais indicado. Às vezes o melhor é a gente fazer um banho de assento com um chá de camomila, alguma coisa que acalme um pouco e às vezes usar um pouco de creme para assadura, para dar uma aliviada nos sintomas. Porque assim, em termos de medicação, é difícil falar o que usar. Sem dúvida. Porque a gente não sabe. É corrimento mais básico ou é corrimento mais ácido? Entendi. Por isso que é importante ir no médico. E no consultório a gente tem as fitinhas de pH. Que na hora a gente já consegue fazer a fita do pH, eu já vejo o pH da vagina e aí eu já consigo fazer o tratamento de uma forma mais correta. Independente ali de identificar ou não se já tem bactéria. Que às vezes é difícil, às vezes a gente precisa pedir um exame para ver o que é. Mas já pelo pH eu já tenho as dicas, eu já posso tratar. Você já tira outras, né? Para tirar a irritação dessa paciente, que é o mais importante. Sem dúvida. Mas então, um banho de assento com camomila, com chá de camomila, não sabia. Interessante, porque é natural, acessível e que pode ajudar momentaneamente. E um chá morno para frio, tá, gente? Não vai fazer o chá quente, que senão queima. Queima, pior. Estão perguntando, doutora, se é normal ter corrimento na menopausa. Pois é, a menopausa, ela vem com menos corrimento, porque a vagina ela fica mais atrofiada, então falta aqueles tijolinhos e água com sabão. E dos grandes problemas de imunidade da menopausa é a falta da secreção, que aí aumenta a chance do corrimento ser patológico. Então, muitas vezes, a secreção na mulher menopausada é patológica, se ela não tiver com os hormônios bem. Perguntaram também, quando a gente identifica como se fosse um corrimento assim, mais marronzinho, antes de quando, Glaucia? Antes da menstruação. Antes da menstruação, já é um sinal dessa menstruação? É um sinal da menstruação. O corrimento amarronzado quer dizer, o sangue já teve o sangramento, esse sangue já coagulou e está sendo digerido. E agora que ele saiu. Por isso que ele sai um pouco antes da menstruação ou às vezes também um pouco depois. Esses tipos de sangramento são normais e a gente considera sempre o primeiro dia da menstruação o dia do sangue vivo. Esses marronzinhos não conta, né? Como período menstrual. E às vezes pacientes que estão começando algum anticoncepcional, estão trocando de anticoncepcional ou que tem miomas ou tem algum problema de endométrio, um pólipo, alguma coisa assim, pode ter isso fora desses períodos de antes ou depois da menstruação. Por isso que às vezes é bom dar uma investigada. E é sempre importante a gente pensar quando que está tendo esse corrimento, quantos dias ele dura, tem cheiro, não tem cheiro, coça, porque todas essas dicas vão dar para o médico o jeito de tratar disso melhor. E, doutora, é verdade que quando é identificada uma questão com bactéria, então, por exemplo, até uma candidíase, né, que deve ser, enfim, medicada, a alimentação também influencia? Sim, muito. E a gente viveu uma época de pandemia, onde muita gente mudou suas rotinas. Então, por exemplo, comemos diferente, estamos dormindo diferente e às vezes tem o estresse. Tudo isso influencia, porque a cândida, muitas vezes, a candidíase, eu falo isso para as minhas pacientes, é um sinal.
não é uma doença. É um sinal de que você não está bem, que a sua imunidade não está legal. Então, aquelas candidíases de repetição que você fica tendo o tempo todo, às vezes vai ver, é uma alimentação que você está fazendo errado, é uma dieta maluca, é um jeito de fazer exercício extenuante demais, e aí as candidíases ficam voltando. Porque tratar da candidíase é fácil. O problema é não deixar essa candidíase ficar voltando. Porque você está deixando isso e porque sua imunidade está baixa. E aí é o importante da gente investigar. Olha que interessante, e tudo está associado no fundo, né? E pensando nessas questões de secreções mesmo, e até de doenças envolvendo essas secreções, tem outras patologias que normalmente vêm associadas. Então, por exemplo, a mulher que tem uma síndrome do ovário policístico, alguma coisa metabólica, ela tem mais chance de ter tal secreção com problema, enfim, nessa questão. Sim, a paciente com síndrome de ovário policístico, ela tem pouco daquele muco, porque ela ovula menos, né? Então ela tem mais do branquinho. A paciente diabética, por exemplo, ela tem mais secreção e é daquelas secreções esbranquiçada. E por causa do diabetes, quando ele está não bem controlado, a cândida ela aparece. Porque tem mais açúcar ali naquela secreção. Entendi. E a cândida adora, um fungo que adora um docinho. Então, aí começa a aparecer. Pacientes alérgicas, intolerância à lactose, intolerância a glúten. Quando você não está no seu equilíbrio, que você saiu ali um pouco do menu, vai dar um pouco mais de secreção. Olha só. Né? Então, não são secreções patológicas, mas são secreções de aviso, do tipo, você não está legal, tá faltando um pouco de equilíbrio aí. E alimentação, ou mesmo a ingestão de alimentos que sejam mais ácidos, isso também influencia? Geralmente não. O que pode influenciar, por exemplo, às vezes é a alimentação do parceiro. Tá. Então, por exemplo, parceiros que comem coisas muito condimentadas, muda o pH do sêmen e isso pode trazer uma mudança desse corrimento dessa paciente. Nossa, olha, doutora, é bem interessante. A comida mesmo, eu comer uma comida ácida, isso vai ser metabolizado pelo meu corpo e não vai chegar na vagina. Excretado. Isso, mas para o homem, às vezes você tem essa mudança do pH do sêmen que pode alterar o seu corrimento vaginal. Então a alimentação do homem pode modificar o sêmen? Sim. Muitas vezes a gente vê alergia a sêmen por causa de alimentação do parceiro. Sério? Por exemplo, daquela mulher que pode ter uma irritação pós-relação? Sim. Uma cistite da lua de mel pode acontecer por causa disso. Então, muitas vezes a gente faz o teste. Usa o preservativo, fica sem preservativo e vê se dá mesmo tipo de irritação, que é o jeito que a gente acaba vendo. Algumas medicações também do parceiro que podem sair pelo sêmen também pode acontecer. Então, por isso que é muito importante a gente entender quando que ele aparece, quando que o corrimento vem, como é que ele tá. Eu fiz alguma coisa diferente há 1, 2 dias atrás. É muito importante para a gente se conhecer. Então, o corrimento, basicamente, ele é um perfil de como a gente está. Olha só, interessante isso, não tinha a menor ideia. Dá bastante assunto, né? Aí, isso é interessante até para os casais que estão tentando engravidar. Uma mudança de sêmen é uma mudança, né? Sim. De sêmen, né? Faz sempre muda. aí, e muda até os espermatozoides, eles podem ficar menos móveis. Então, a gente é um conjunto de equilíbrios. E para quando a gente quer fazer um filho, é o conjunto do equilíbrio entre a mulher e o parceiro, e o homem. Não tem dúvida, é isso aí. Já tem mais perguntinhas do público no @VocêBonitaTV, que a Glaucia tá me cantando hoje. E algumas eu posso pegar aqui também. Quando tiver tudo certo, a gente coloca na tela, tá? Vamos, já tá? Ah, então tá bom, então tem uma pronta, olha lá. Oba! Lu, obrigada, um beijo pra você, ó. Sabonete íntimo, é uma boa alternativa? Então, o sabonete íntimo, ele é um sabonete, tá? Só que ele tem um pH mais parecido com o da vagina. Então, por exemplo, se você usa um sabonete normal e ele tá te irritando ou solta um cheirinho diferente, aí é bom optar pelo sabonete íntimo. Tá. Que aí ele tem um pH um pouco mais ácido, porque o sabonete normal, ele é básico, ele tem 7, 8... E aí o sabonete íntimo, ele chega em 5,5. Então, mas quem vai dizer isso é a própria paciente. Tá. Porque não é para todo mundo. Tem gente que não gosta. Tem gente que não sente diferença. E um manipulado, doutora, específico assim? Desde que tenha o pH mais pro ácido, ok. E é tudo uma questão de uso. Porque algumas pacientes podem ter alergia, sim, a um sabonete íntimo. Né? Então, é importante que ela use e se sinta bem. Porque não tem uma receita boa de, este sabonete é ótimo para quem tem isso. Não tem. Então, você tem que usar e você vai ver os benefícios dele para você. É super individual.
Mas é verdade que a gente também não pode ficar lavando muito porque a gente tira essa proteção? Lavar a vagina. Não existe lavar a vagina, existe lavar a vulva, que é aquela parte externa. Certo. Dentro não precisa, ela sabe se limpar. Então, é muito importante, a gente tira aquela gordurinha do lado de fora, limpa os cabelinhos e só. Dentro não precisa. Por quê? Isso sim, se você lava lá dentro, faz aquelas duchas vaginais, a chance de você tirar os tijolinhos, a água com sabão e aí deixar outra bactéria entrar, super fácil. Aumenta, né? Ficou também mais uma possibilidade. Vamos colocar na tela então? Olha, quando a gente nota que a secreção tá assim, amarelada ou esverdeada, o odor bem ruim. Então, vaginose, é isso? Isso, ou tricomoníase. Ou tricomoníase. Isso. O amarelado e o esverdeado vem por causa de pus, né? Então, é uma secreção que a bactéria fez, que está misturada com a nossa secreção. E essa secreção bacteriana, geralmente, ela vem com odor. Então, eu sempre pergunto para as pacientes qual o cheiro desse corrimento. Suor, leite talhado, peixe, carniça, acho que era isso. Mais ou menos são esses 4 cheiros. Dependendo do tipo de cheiro, eu sei qual tipo de bactéria ou fungo que está por ali. Então é super importante a gente ver esses odores. Ah, eu não quero saber. Mas ele vai te lembrar de alguma coisa, não é possível, né? E esses amarelados, esverdeados, mostra que tem uma infecção. Então eles precisam ser tratados. E às vezes vem também com a coceira, vem com ardor, vem com o inchaço da vulva, vem com dor na hora da relação, vem com secura na vagina. Então é engraçado, os pacientes falam assim, eu tenho um corrimento, mas a minha vagina está seca. E aí é bem típico de desequilíbrio da flora vaginal. Porque a bactéria está lá e eu não consigo fazer a lubrificação. Mas certamente vai ter uma alteração, como a gente está comentando. Sim. Não é algo que a mulher, então, não perceba. Não. Esses tipos, o corrimento sempre é perceptível. E mesmo, às vezes, as pacientes que limpam muito, quando você vai lá olhar, sempre tem um pouquinho dentro das paredes vaginais. Mas é fácil de identificar, né? E sabendo o pH, mais fácil ainda. Perfeito. Tem mais perguntinha, doutora? Vamos lá? Quem escreveu pra gente, olha lá na tela. Obrigada, Kelly, um beijo. Tive bebê há 47 dias, que fofo, parabéns. E até hoje estou tendo corrimento amarronzado, é normal? Sim, é normal. Por quê? Você teve um bebê, fica um machucado dentro do seu útero, que era onde estava a placenta. Que a gente chama isso de quarentena, lembra que o pessoal falava assim, na quarentena não pode fazer muita coisa. Então, é o que a gente chama de loqueação. Então, esses lóquios, que são esse sangue, que pode ser tipo uma água de carne ou a secreção amarronzada. Depois de 45, 50 dias, começa a observar. Se isso tiver algum cheiro, Kelly, aí é legal você voltar no seu obstetra, né? Mas se não tem cheiro e ele tá cada dia ficando menos secreção, tudo tranquilo. E esse é um momento também que tudo que acontece acaba sendo normal, porque é um momento único, né, doutora? Então, assim, vão acontecer coisas inesperadas. Sempre, assim, né? Por isso que é importante a gente poder trocar essas informações, né? Não pode ter dor, claro, né? Por exemplo, uma mama que você sente está ficando mais durinha e fica com vermelho, pode ser uma mastite, né? Isso. Aí precisa procurar o médico. Quando incomoda, quando te dá dor, quando não te deixa fazer alguma coisa normal, aí é a hora de você procurar o médico. Perfeito. Isso é um alerta Isso. importante. Todo o resto é tudo de bom. Claro que vai ficar com mais soninho, né? Porque à noite a gente dorme bem menos mesmo. Nem dorme. Nesse momento. Mas que legal, viu, Kelly? Um beijo e parabéns. Curta muito, porque voa, né, doutora? Voa. Vamos lá, tem mais perguntinha do público na tela. Obrigada, Gabi, um beijo. Qual a diferença entre a vaginose e a candidíase? Então, tem uma diferença crucial de sintomas, às vezes elas se confundem. Mas a vaginose é de bactéria e a candidíase é de fungo. A vaginose é básica e a candidíase é ácida. Basicamente é isso. Então são duas doenças diferentes que podem ter às vezes os mesmos sintomas, mas têm os tratamentos diferentes. Em todas elas, o tratamento é inserido, enfim, com algum creme vaginal e oral? Eu gosto do vaginal, porque o problema está na vagina. Não é sistêmico, né? Isso, e às vezes a gente tomar um remédio via oral,
você está usando esse remédio para o seu corpo inteiro. E às vezes não é tão necessário assim. Por isso que muitos remédios, às vezes, quando a gente toma, tem um pouco de efeito colateral. A gente sente aquele gosto ruim, não se sente a mesma coisa. Então, eu gosto de entrar com os tópicos, mas tá certo também usar via oral, mas o tópico sempre é mais eficiente. Entendi. Porque vai direto no alvo. Tá aí, importante. Tem mais perguntinha, Glaucia? Daqui a pouquinho. Doutora, como a gente está falando dessa questão das secreções, a gente está num período do ano que agora vem um super calor. E eu queria muito que você contasse se a gente também muda algumas respostas imunológicas e até nessa questão das secreções vaginais, também com as mudanças das estações. Porque, embora a gente não pare para pensar nisso, pode fazer diferença viver também num país tropical, né? Sim, faz muita diferença. Então, por exemplo, no inverno que a gente está mais encapotado, está usando mais roupas, fica um pouco mais abafado, então você sua um pouco mais ali naquela região, sua calcinha fica mais úmida. E no verão, às vezes a gente fica com biquíni, no maiô, piscina, praia, que também é uma mudança de pH e são coisas externas que estão tentando entrar nessa vagina. É verdade. Então a gente tem um corrimentozinho. E a gente vê também a diferença entre estresse e tranquilidade. Quem está mais estressado, quando a gente está trabalhando, vem mais secreção. Quando você está de férias, bonitona, quase não tem nada. Então isso é muito interessante da gente ver também como é que está o nosso humor e como é que está o nosso ambiente. A secreção vaginal, ela reage a tudo isso, gente. E agora no verão, biquíni molhado, muito tempo nem pensar, né? É melhor evitar. Trocar. Isso, troca ou põe uma outra roupa, depois você troca para outro biquíni ou dá aquela secadinha boa. Aliás, pergunta que estão fazendo também, doutora, como a gente lava a calcinha, ou seja, lava o biquíni, sabão de coco, amaciante, sei lá mais o quê. Tem uma forma ideal? Não tem uma forma ideal, é uma roupa, né? Então, esta roupa, ela tem que ser lavada com água e sabão. Então, o máximo que a gente precisa fazer é lavar esse fundo, principalmente, para tirar o suor e deixá-la secar por completo. Não precisa sabão de coco, não precisa quarar, né? Que era aquela das antigas que deixava no sol. E o pessoal acha assim que tá suja porque ela manchou. Mas não é, a calcinha, ela está limpa. Se você passou água, sabão e deixou ela secar, ela está completamente limpa. Então, é uma roupa. E esse gasto que vai ter depois com o amarelidão ou o desbotamento daquele forrinho, normal. Uma calcinha usada toda semana, ela vai durar 6 meses no máximo. E tem que ser de algodão? O bom é que sejam tecidos que respiram, porque aí você não vai se sentir tão incomodada com o seu próprio suor, não vai dar aquele cheirinho diferente, porque alguns tecidos sintéticos dão cheiro. E dormir sem calcinha, doutora? É ótimo. Eu sempre recomendo para todo mundo. Deixa ela respirar. Tipo assim, tá em casa, né? Tranquila, o ideal é que fique sem calcinha. Isso, porque não tem... Se tá escorrendo secreção, é porque tem alguma coisa errada, né? Então, assim, ficar sem calcinha não vai te atrapalhar tanto assim. E você vai sentir benefícios. Tem mais uma pra fechar, Glaucia? Na tela, olha lá. Opa! Obrigada, meninas. Rai, um beijo. Sempre que como alimentos com conservantes, tenho coceira na vagina, tem alguma relação? Sim, provavelmente por causa de alergia. Então, esses conservantes, muitas vezes, eles têm corantes, que você traz isso para dentro do seu corpo, faz uma alergia, muda a sua imunidade, aí pimba, vem o corrimento, vem a candidíase, né? Então, você vê que é tudo uma questão bem de se conhecer. E aí, o certo para você, Rai, é evitar o máximo esses conservantes. E, às vezes, olhar mesmo todo o alimento que você vai ver se tem esses conservantes, porque batata vai te dar alergia. Tá aí, vamos fechar com essa. Dá tempo. Chegaram várias, doutora, bombando sempre. Shirley, um beijo, obrigada. As secreções ácidas favorecem, então, o escurecimento da parte interna das coxas? Shirley, não, tá? Esse escurecimento da parte interna das coxas não é do corrimento vaginal, é do atrito que a gente tem entre as pernas e por causa dos hormônios que estão ali, eles fazem com que a pele fique mais grossa. Entendi. Então, o corrimento não tem nada a ver com isso. Então, todo mundo tem essa área um pouco mais escurecida, principalmente na área do elástico da calcinha e do atrito das coxas. Mas não tem nada a ver com corrimento de secreção ácida, nada disso. E não quer dizer que não seja algo normal. É uma coisa super normal. É normal. Quando incomoda, pode tentar clarear, mas assim, é super normal. Se você olhar para todo mundo tem essa regiãozinha mais escurecida.
Doutora, arrasou mais uma vez, sempre maravilhosa, né? A gente bate um papo muito legal. Quem quiser entrar em contato com ela lá nas redes sociais no Instagram, é o @doutora por extenso, tá? A palavra doutora, Karen com K e N no final. @doutora Karen. Isso, tem vários assuntos sobre saúde feminina, coisas básicas, coisas difíceis. Então, assim, sempre é um prazer passar as informações. E bora todo mundo fazer o check-up no final do ano. Sempre. Papa Nicolau, colher as amostras de Tudo. Lá. Sabe É aquilo, rapidinho, meninas? papum. Aquele tá um monte de coisa. Já colhe tudo, já vai pra série essa A consciência gente quer viver tranquila. muito, não é? Então a Verdade. gente tem que se prevenir. Obrigada sempre. Obrigada, Um beijo, Carol. até a próxima.